Fala aí, meu povo, voltei e com um vídeo mais recente, né? Já que nesses tempos agora eu tô com mais tempo, então eu decidi fazer mais um vídeo para vocês. E pelo sinal você já deve saber, né? Continuando a nossa jornada pelas Sagradas Escrituras. Pois é. E continuando com a história de Moshe. O episódio anterior foi bem recente, sobre as 10 pragas. E não tem muito o que falar. É as 10 pragas. Moshe e Arão se apresentando a Faraó e anunciando a desgraça sobre o Egito por causa do coração endurecido de Faraó, que o próprio Yahweh disse que iria endurecer. E no último episódio vimos que depois de tanta desgraça, depois de o filho do Faraó morrer, primogênito dele, ele decidiu deixar o povo de Israel ir. E aí, no episódio de hoje, veremos outro grande marco na história de Israel. Mas também esse episódio provavelmente vai ser o mais curtinho, porque é literalmente somente a passagem do Mar Vermelho e a sua comemoração. Depois disso daí, eu faço o resto da história. Então, já deixa o like, se inscreva e vamos embora, né? Nessa parte da história tem algumas instruções sobre a Páscoa, que é a peça, a festa dos pães sem fermento, consagração dos primogênitos quando eles entrassem dentro da terra. Mas não é bem parte da história assim que eu quero falar. Mas para quem tiver curiosidade, é Êxodo capítulo 12, do 43 ao 50, o capítulo 13 de Êxodo, do versículo 1 até o 16. Tudo falando sobre essas ordenanças, beleza? Então bora para a história cronológica. Vamos embora. Como eu dizia, depois que o faraó deixou Israel ir, Yahweh não permitiu que Israel fosse pela terra dos filisteus, que era um caminho bem mais rápido para a terra de Canaã. Porém, o povo de Israel foi, perdão, por um caminho do deserto. Eles saíram de Sucote até Etam, se eu não me engano, que é a entrada, vamos dizer assim, a boca do deserto. E eles levavam também os ossos de Yahussef, José, que ele mesmo falou que quando Israel saísse daquela terra, quando fosse para a terra de Canaã, alguma coisa assim, quando aquilo acontecesse, levasse também os ossos dele que Yahuwah os visitaria. Falando em Yahuwah, ele ia à frente do povo em duas manifestações diferentes. Uma hora Yahuwah ia à frente deles de dia, como uma coluna de nuvem, já que, claro, como estão no deserto, o calor é de matar. Então Yahuwah ia com uma coluna de nuvem, justamente para que o povo de Israel não torrasse no sol. E quando era de noite, Yahuwah ia com uma coluna de fogo para dar iluminação, para esquentar, porque o deserto de noite é muito frio. Então E eles continuaram indo até chegar no Mar Vermelho. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, Faraó, lá na peste do Egito ainda, se arrependeu. Pois é. Eu não devia ter deixado eles partir. Ei, macho. Tu sabe onde é que eles podem estar? Meu senhor, pelo que me avisaram, tinha um grande povo em frente de um mar gigante lá. O que um povo disse que é o Mar Vermelho. Por essas bandas aí. Beleza. Peguem os exércitos. Vamos buscar esse povo. E dessa vez, não importa o que aconteça. Vamos até esse povo.
Vamos trazer os hebreus de volta à nossa terra. Eu não tô nem aí. Faraó teve essa ideia, até porque Yahweh havia endurecido novamente o coração de Faraó para ser exaltado nele, justamente pelo acontecimento que você já sabe. Então, Faraó pegou 600 carros, se eu não me engano, um exército lá, gigante. Então, eles foram de encontro com o povo de Israel. Então, enquanto o povo de Israel estava descansando no Mar Vermelho, foi anunciado que via um monte de carros, não o de hoje, claro, aquelas carruagens egípcias, charretes, esse negócio assim. Eles viam ao longe a poeira subindo e o sol brilhando nas armaduras. Aí o povo ficou pronto. Aqui na frente temos um mar, um rio gigante, rio foi lasco. Um grande amontoado de água. A gente, que eu saiba, eu não sou aquático. Pra cá é Faraó. Aí me lasquei. E eles estavam em um local que era só montanha, meu amigo. Era só serra, na nossa linguagem, só serra. Aí, meu amigo, até eles escalarem, Faraó ou matou muita gente ou já aprisionou eles. Aí não dava certo. E também podia escorregar dali e é tchau. Então eles estavam literalmente encurralados. Com água, com subida íngreme e com o exército vindo. Aí pensa lá, fazer o que, né? A gente vai ter que se render a Faraó. Só que outros falaram, não, calma aí, pô. A gente chegou até aqui pra gente voltar de novo. Não, pera aí. E nessa confusão ele começar a questionar Moshe. O que a gente faz, mano? Então Moshe falou, calme. Não fiquem, como é que diz, Arão? Não fiquem atordoados. Não fiquem, sei lá, com medo. É isso aí. Porque grande é o nosso Deus. Vocês viram o amor forte que Deus mostrou no Egito. Então, acalmem-se. Eu consultarei a Yahweh e darei a resposta a vocês. Então Yahweh disse a Moshe: Moshe, por que você está clamando a mim? Você disse ao povo: marchem. Então digo novamente: fale ao povo de Israel que marchem. E você, pegue seu pedaço de pau, o bordão que eu dei a você, e estenda sua mão sobre o mar, e eu farei o resto. Então, enquanto o povo de Israel se aproximava do mar, Moshe estendeu a sua mão com um bordão, pedaço de pau, e viu a mão de Deus operando. Logo o mar se dividiu. E todo o povo ficou maravilhado. Porque, poxa, não é uma coisa que o cabo vê todo dia. Simplesmente um mar bem grande. Se partido ao meio, não é todo dia que a gente vê isso, né? E o povo, né, ficou pasmo. Cê é louco, cachoeira. Tamanho, literalmente uma cachoeira. E, macho, e agora? Enquanto isso, enquanto Moshe ia fazendo esse ato, o mensageiro, o anjo de Deus, foi para trás do povo, junto com a coluna de nuvem, para cegar os egípcios, que já estavam bem pertinho. Então os egípcios ficaram ali atordoados, sem saber como é que passava dali. Enquanto isso, o povo de Israel seguia. Seguia pelo meio daquelas colunas de águas. E depois que o povo passou para o outro lado, repito, em seco, sem pés molhados, sem vestimenta molhada, nada. Passaram em seco. Pois é. E enquanto isso vinha um exército de Faraó.
Depois que a coluna de nuvem saiu, o mensageiro de Arco saiu, o exército viu aquela coluna de aquele mar se abrindo ao meio e ficaram hesitantes, né? Mas Faraó falou: não, caminhe, bora, pega esse povo aí, não deixa ele escapar, bora, atrás deles. E aí o exército de Faraó adentrou no mar. E quando o povo passou, Moshe novamente estendeu sua mão sobre o mar. E aquelas águas profundas, que antes eram colunas, se fecharam. E no meio delas se foi todo o exército de Faraó. Todo aquele exército diante do povo foram engolidos pelas águas escuras. E na beira do mar, na margem, eles podiam ver os corpos dos soldados mortos. Só Yahweh é Deus. E meus amigos, que cena! O povo estava encurralado, o povo estava sem esperanças. Clamaram a Moshe, perguntando: e agora, o que a gente faz? Mas Moshe lembrou a eles o Deus que eles tinham. E no meio de tanta preocupação, Yahweh disse: calma, se eu disse para vocês marcharem, vocês vão marchar. E Yahweh fez o quê? O impossível. Me diga como um fenômeno natural faria um mar inteiro se partir ao meio. Natural nisso não é. Pois é. Vemos o quão poderoso nosso Deus é. Isso foi uma coisa simples. Ele mexe no sistema lá, no código fonte do jogo, e o mar se abre. E nós, meros mortais, admiramos como se fosse muita coisa para ele. Isso demonstra que Deus, ele preserva seu povo, que Deus ama seu povo, tem de misericórdia dele e que ele é poderoso. Os inimigos de Israel iriam humilhá-los de novo, escravizá-los pior do que os 433 anos, se eu não me engano, escravidão. Mas como o nosso Deus é poderoso, misericordioso, ele não permitiu que o seu povo ficasse isolado. E o que houve? Nosso Deus os livrou da escravidão. Então vemos o quão poderoso nosso Deus é. E devemos agradecer a Ele, porque esse mesmo Deus que abriu um mar, esse mesmo Deus que livrou seu povo, ele existe até hoje. Não morreu, não mudou, é o mesmo. O mesmo da coluna de nuvens, o mesmo da coluna de fogo, o mesmo que abriu o mar e destruiu os inimigos de Israel. É o mesmo. Pois é, meus caros. Mais um episódio feito com uma das cenas mais marcantes da história do povo de Israel. Mas vai vir muita coisa por vir ainda, meus caros. Até porque eles nem chegaram no Monte Sinai ainda, né? Então, meus caros, foi isso. E espero que vocês tenham gostado. E espero também que vocês reflitam mais nessa história. O quão grande é o amor do nosso Deus. O quão poderosa sua mão é. E o quanto ele zela por nós. Amém? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.